Muito bom dia, senhoras. Muito bom dia, senhores. Tudo bem? Hoje é feriado, dia 20 do 11. Eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui curtindo e também compartilhando. Nós vamos falar de um assunto muito importante que é a saúde de Jair Messias Bolsonaro. Falamos agora há pouco em outra live, vocês assistiram, sobre a ida de Ramagem para os Estados Unidos. Não confundam, não é fuga, tá? Existe uma grande diferença entre o cidadão que tem um mandado de prisão e ele sai do país, com aquele que não tem mandado de prisão e ele sai. São coisas totalmente diferentes, tá? Ó, o Tagliaferro mesmo é um exemplo, ele não tinha mandado de prisão e nem tem, né? Ele foi para a Itália, ele fugiu? Não. Fuga, pessoal, fuga é aquilo que possa que te deixa no lugar, naquele local, obrigado, uma cadeia, pulou o muro, fugiu. O mandado de prisão, a polícia está no seu encalço, você corre. Isso é fuga. Lembrando que o Ramagem ele está no núcleo 1, o núcleo de Bolsonaro. E nem Bolsonaro tem mandado de prisão, nem ele, nem Braga Neto, nem ninguém. Né? Isso poderá acontecer na próxima semana. E que, com essa ida dele para os Estados Unidos, pode acelerar sim aí, tá? Essa prisão o quanto antes, esse pedido de prisão, né? Agora, não sei se ele vai voltar, né? Se ele vai voltar. Se ele não voltar depois do mandado de prisão, aí sim, né? Ele é foragido, né? Depois do mandado de prisão. Por enquanto, não tem que se falar sobre isso. Vamos falar da saúde de Bolsonaro? Vamos? Que o Van Hatter foi visitá-lo, né? O Marcel Van Hatter. E ele dá uma entrevista aqui muito interessante sobre a saúde do capitão. O deputado do Rio Grande do Sul, ele é do Novo, né? Ele visitou o Bolsonaro, então, tá? Ele visitou o Bolsonaro ontem, então a notícia é fresquinha, né? Tá. O parlamentar deixou a residência às 18 horas. Horário limite, né? Horário limite, porque só pode estar lá até às 18, né? Pela ordem do Moraes. E na saída conversou com a imprensa. Ao ser questionado sobre como estaria o estado psicológico de Bolsonaro diante de uma eventual prisão iminente, né? Van Hatt disse que ele se sente mal, além de uma profunda inconformidade. Abro aspas. O psicológico de ninguém poderia estar bom numa circunstância dessas. E ainda assim, a gente vê na figura do ex-presidente Bolsonaro uma pessoa disposta a enfrentar tudo o que está sofrendo. Com todos os problemas de saúde, inclusive os soluços constantes, ao longo de toda a tarde enquanto estive lá. Então, Van Hatt está falando que ele teve soluço toda a tarde, né, que esteve lá. Segundo ele, é absurdo afirmar que Bolsonaro teria liderado um golpe de Estado. Nem estava no país no dia 8 de janeiro. Ele argumenta ainda que a inclusão do ex-presidente, no caso, teria ocorrido apenas posteriormente, sustentada por uma narrativa que não existe no início do processo. Esta é a primeira visita do deputado ao ex-presidente, que completou 100 dias de prisão domiciliar. O parlamentar reiterou seu apoio à aprovação da anistia. Queremos a anistia ampla, geral e restrita. Confiamos que o Brasil merece ter
nas urnas o nome de Jair Messias Bolsonaro e de todos aqueles que queiram ser candidatos. Agora, eu vou trazer para vocês quem vai visitar o Bolsonaro nos próximos dias, tá bom? Vamos lá. Que já foram autorizadas, né? Esses aqui já foram, então já tem as datas aqui para eles visitarem, beleza? O deputado federal, então, Nicolas Ferreira, será o próximo. Ele vai visitar amanhã o Bolsonaro, né? Nicolas que esteve, né, lá em El Salvador, não é isso? Mas acredito que já deve ter voltado, porque amanhã, ó, já é a visita, né, autorizada. Cláudio Castro, no dia 26/11. O deputado federal Guilherme Derrite, 1º/12. Ronaldo Caiado, 9/12. Tarcísio de Freitas, 20/12. Deputado federal Ubiratã. Ubiratã é o Sanderson, né? O Sanderson. Eu nem sabia que o nome dele era Ubiratã. Sanderson. Ótimo deputado. Se não me engano, é do Rio Grande do Sul, né? 11/12. Então, o Bolsonaro vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 visitas já autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí você deve me perguntar, Marcelo, se a prisão pode ocorrer na terça-feira, segunda ou terça, né? Que estão programando isso aí. E se tem visita programada, como fica? Muito simples, né? Essas visitas já autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, as pessoas vão visitá-lo onde ele estiver, né? Onde ele estiver. Vai estar no 19º Batalhão? Vai visitar, né? Vai visitar. Porque o ministro, na sua decisão de autorizar, ele não colocou condicionantes ali. O que seria condicionantes? Era assim, ó, eu autorizo, porém, se a prisão ocorrer, né, antes dessa data, né, então não será permitido após a prisão. Visitas. Beleza. Mas essas visitas foram autorizadas. Então, ao meu ver, eles terão direito, sim, de visitar o Bolsonaro onde quer que ele esteja, né? Seja em casa, seja... As pessoas falam em exército, falam em papuda, falam papudinha. Até agora ninguém sabe direito. Eu, Marcelo, volto a falar. Desde quando você me conhece aqui, eu falo que ele não vai ficar muito tempo preso, caso seja, né? Caso seja, não fica muito tempo. Eu entendo que vai ser parecido ali com o Collor, vai ficar ali, depois volta, né? Depois volta. E também eu não acredito que ficará no exército, eu não acredito que vai para Papuda. Eu, Marcelo, acredito que Bolsonaro, se for ficar alguns dias, ficará no 19º Batalhão, conhecido como a Papudinha, né? Isso aqui né? Por quê? A Papuda não tem condições, pessoal. Não tem. O exército teria, mas o Moraes não quer que ele vá para lá, porque ele é também oficial, né, do exército. Então, neste caso, o Moraes não quer que ele esteja regalias. E aí vai conduzi-lo para o 19º, que é Polícia Militar do Distrito Federal. Esse aqui eu acredito, tá? Não acredito em prisão longa, mesmo porque você viu o Marcel falando, pessoal, o cara tá soluço, ele tem que ser atendido com 20 minutos. Será? Na verdade, eu vou rasgar o verbo aqui e vou falar. Se Bolsonaro estiver preso em qualquer lugar,
nas condições que esse homem está hoje, viu? Qualquer lugar que ele esteja preso, eu acredito que ele deveria ter já uma ambulância 24 horas à sua inteira disposição. É o que eu penso. Marcelo, mas ele está em casa e não tem. E não tem a ambulância. Ah, é, né? Não tá. Então, entra você dentro de uma cadeia que você vai ver o que é. Entra lá. Entra lá. O Bolsonaro, apesar de estar preso, ele está dentro de casa, pessoal, do lado da esposa, da filha, tá? Ele pode olhar na janela, ele pode ver carro passar. Dentro de uma prisão, você não vê nada. É um tédio. Às vezes, dentro de casa mesmo, a gente tem um tédio, a gente pega o carro, dá uma volta, a pé, de bicicleta, porque é um tédio. Imagina dentro de uma prisão. Não é fácil, pessoal. Cadeia. Não venha me dizer que uma cadeia é melhor do que a outra, não. A cadeia, ela é a restrição do cidadão. Né? A comida não é boa, não, pessoal, não é bom. Não é bom. Tá? Não é. E nem todo mundo também está preparado para ser preso. Não é todo mundo. Não é. Eu te garanto que não é. É depressão, é um monte de coisa, pessoal. Ansiedade, o cabelo começa a cair. É assim que funciona. E outra coisa, preso comum, ele fala assim, eu tô com dor de dente. Aí no outro dia ele fala, eu estou com dor de dente. Aí no terceiro dia ele fala, eu estou com dor de dente. E ele vai falando. Se é que você me entende, né? Eu citei exemplo dente. E ele vai falando, deixa ele falar meses. É mais ou menos assim que funciona, né? E qualquer outra parte do corpo, mesma coisa. Não vai achar que você, eu tô aqui com dorzinha na barriga e eu vou ser atendido agora, meu amigo. Que esquece isso. Claro que o Bolsonaro vai ser diferente, é óbvio. Mas esse diferente é em qual sentido? Será que tem condições para atender em 20 minutos? Não sei. 20 minutos, pessoal, foi um caso dito assim. Não existe uma regra de 20 minutos. Às vezes precisa ser atendido muito antes, porque o filho dele, eu não lembro, foi o Flávio, acho que falou, que o Bolsonaro ficou sem respirar por alguns minutos. Você lembra disso que aconteceu agora? Porque ele começou a soluçar, começou a tossir e vomitar. Aí, o ar, né, pessoal, não conseguiu respirar. Então, isso é 20 minutos? A pessoa consegue ficar sem respirar 20 minutos, por exemplo? Então, 20 minutos foi uma fala, né? Porque às vezes tem que ser, pessoal, um AVC mesmo que dá no cara, ele tem que ser atendido rápido, bicho, porque senão acaba morrendo, né? Acaba morrendo. Um amigo meu que é médico, doutor Carlos, ele deu AVC, ele estava de plantão, ele deu AVC dentro do hospital. Eu falei com ele, rapaz, você é azarado e sortudo, hein? Ele não morreu, por quê? Ele estava dentro do hospital de plantão. E o outro colega dele estava ali do lado, né? Porque senão estava morto. Aí eu te pergunto, se ele tivesse em casa, porque olha, você está em casa ainda? A esposa pega o carro, vai correndo, desesperada. Dentro do presídio é diferente. Não é assim, pessoal. Você tem que abrir uma porta, você só pode abrir a outra se aquela estiver fechada, e vai, é grade. Não é tão simples, não, cara. Não é, eu te falo que não é tão simples, tá? Então, esse negócio de 20 minutos aí que falaram foi uma ideia, mas às vezes pode ser muito menos, tá? Então, a gente deseja sorte ao Bolsonaro, que ele não vá para nenhum lugar e que até mesmo essas restrições que está sobre ele, isso vá por terra. Outra coisa que eu quero dizer para vocês sobre o Ramagem, vocês lembram que algumas pessoas do 8 de janeiro romperam a tornozeleira e foram para a Argentina?
e o Moraes decretou a prisão de todo mundo depois, por causa de alguns outros pagaram? Pois é, o meu medo é que o Moraes faça o mesmo, tá? Se o Ramagem não voltar, tá? O Ramagem não voltar, eu tenho muito medo do Moraes apertar ainda mais o cinto. Deu para entender? O Ramagem, pessoal, ele fez a mesma coisa que o Marcos Duval, lembra? Mesmo, bem lembrado. O Marcos Duval, ele não podia viajar, que ele tinha, o passaporte dele estava restrito, né? Mas ele viajou para Disney com o passaporte diplomático. Foi a mesma coisa do Ramagem, mesma coisa. Ele foi com a filha dele, não foi? O Marcos Duval? Eu tô falando que ele postou vídeos lá e falou assim: Xandão, tô aqui, não tô fazendo nada de errado, tô aqui e vou voltar. E aí voltou e não aconteceu nada, não foi preso, pelo contrário. As redes sociais dele ainda foram até desbloqueadas, né? Por quê? Ele não podia ir, mas não estava impedido. Que é diferente, né? É diferente. Então, o meu medo nisso aí é o quê? É que o Ramagem não volte. E por causa disso, os outros paguem, né? E em vez de correr um processo, o Moraes já prende logo. Que ele fez isso com o Braga Neto, né? O Braga Neto não é condenado. Ele é condenado, mas ainda está recorrendo, né? Mas ele está 1 ano preso, sem condenação nenhuma. Vamos ver. E você? Você voltaria para o Brasil, se fosse você? Para ser preso? Perder cargo de deputado, perder cargo de delegado e ainda ser preso. Você voltaria para o Brasil para se entregar ao ministro ou você ficaria nos Estados Unidos? Deixa aqui embaixo a sua mensagem. Curta, compartilha, forte abraço.